Bom dia, queridos irmãos e amigos que nos assistem. Meu nome é Robson e hoje teremos nossa quarta aula nessa série de estudos. Eu agradeço a sua companhia e conto com você para compartilhar esse link entre seus amigos e, por que não, convidar outras pessoas também a participarem conosco. Se esse for o seu primeiro vídeo dessa série, pode ser interessante assistir aos demais antes de você continuar, pois seguimos uma sequência lógica de acontecimentos e, com certeza, a sua compreensão será bem melhor se tiver informações desde o primeiro vídeo. No vídeo de hoje, abordaremos o período grego, que foi do ano 333 a 167 a.C. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de orar com você. Vamos lá? Senhor, querido Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse domingo. Te agradecemos, Senhor Deus, por cada pessoa, por cada família que nos assistem. Peço, Senhor Deus, que venha ser com cada um, venha proteger as famílias, venha proteger os lares e, acima de tudo, ó Pai, venha fazer com que a Tua mensagem seja entendida por quem nos assiste. Venha, Senhor, conduzir toda essa aula. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Então, se você for na sua Bíblia, e principalmente se ela for daquelas mais antigas, entre o Antigo e o Novo Testamento, haverá algumas páginas em branco, geralmente mais ou menos aí umas 4 páginas. Essas páginas representam um período de 400 anos em que nenhum profeta, como os que conhecemos no Antigo Testamento, se levantou. Por conta disso, o período interbíblico também ficou conhecido como o período do silêncio profético. E é por isso que algumas Bíblias trazem essas páginas em branco, representando a ausência de profecias nessa época. Mas é importante reforçar e entender que Deus jamais deixou de agir. Esse termo silêncio profético é simplesmente para explicar que entre Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, e João Batista, o último profeta da Antiga Aliança, nenhum outro profeta de expressão bíblica surgiu. Na última aula, falamos dos conflitos internos ocorridos no Império Persa. Dario II foi o último grande rei desta dinastia, e os seus filhos lutaram entre si pelo poder, enfraquecendo muito o reino que já estava fragilizado por guerras de independência e também pelas revoltas internas dos seus súditos. Por fim, Alexandre o Grande, aproveitando exatamente esses momentos de Dario, venceu os persas e iniciou um novo império, o Império Greco-Macedônico. Educado pelo seu pai, Filipe II da Macedônia, que era um gênio militar, e Aristóteles, que era um gênio da filosofia, Alexandre Magno, também chamado de o Grande, foi o governante mais ilustre do seu tempo e levou o Império Greco-Macedônio ao seu apogeu. Alexandre era talentoso, preparado, visionário, e nos seus dias como imperador, muita coisa, quase tudo, prosperou. E até a nossa sociedade, nos dias de hoje, ainda é influenciada por esse período. Durante o seu governo, houve progressos na ciência e cultura de forma geral. Macedônia e Grécia se tornaram os maiores centros de filosofia e artes da época, e o estilo de vida grego passou a ser visto como sinônimo de erudição e inovação, sendo desejado e imitado por muitos povos. O jeito grego de viver, resultado da fusão da cultura grega com o melhor dos povos conquistados, como o Egito, a Mesopotâmia, a Síria, a Pérsia, a Índia, dentre outros, foi chamado de helenismo, termo antigo que se referia à própria região da Grécia, e destacou-se por meio de elementos originais e marcantes entre todas as culturas da sua época. Por conta disso, a língua comum em todo o vasto império passou a ser o grego koiné, que era uma versão mais popular dessa língua.
E através desse idioma é que se fazia o comércio com os povos e se difundia, por exemplo, a literatura, o artesanato, as artes, as filosofias, a ciência de forma geral. O padrão social foi se elevando em todas as regiões onde o helenismo chegou. E Alexandre queria exatamente isso. Mais do que conquistar terras, ele desejava se imortalizar na mente e no coração dos povos, e o helenismo era a melhor ferramenta para isso. Em relação ao credo, os gregos possuíam centenas de deuses, e a fé ocupava um lugar central em suas vidas. Para espalhar a religião, a cultura e o idioma grego por todo o mundo, Alexandre fundou 70 cidades, que eram como se fossem colônias, que seriam polos de propagação do helenismo pelo mundo. Entre essas cidades estava, por exemplo, Alexandria, que ficava no Egito, e que levou o nome do próprio Alexandre e se tornou um grande centro da cultura grega em todo o nordeste da África. Rapidamente, quase todo o mundo conhecido foi helenizado, pois as regiões conquistadas tinham contato com essa nova cultura e foram se adaptando ao novo padrão de vida. No final desse período, todos os povos possuíam alguma prática oriunda do helenismo, além de falarem pelo menos 2 línguas, sendo uma delas a sua língua nativa e a outra o próprio grego koiné. Nós vimos na aula passada que muitos judeus não retornaram para a Judéia durante o Império Persa. Esses judeus formaram comunidades em vários lugares e, por estarem em simbiose com a cultura local, assimilaram mais fortemente hábitos e costumes desses povos. Pois bem, na época do Novo Testamento, quando os apóstolos, obedecendo ao mandamento de Jesus de levarem o evangelho cada vez mais distante de Jerusalém, muitos desses judeus que viviam em regiões distantes da Judéia e que possuíam costumes mais alinhados aos gregos, foram se convertendo a Cristo. Como seus costumes eram diferentes dos judeus que moravam na Judéia, eles foram chamados de helenistas, como podemos ver, por exemplo, no texto de Atos 6:1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Isso aconteceu porque vivemos em uma guerra espiritual desde que a igreja teve início, lá no 1º século. E o inimigo utiliza qualquer brecha que ele encontra para atacar e minar a igreja. Apesar do cristianismo estar crescendo muito na época dos apóstolos, um grupo de novos crentes achava que era mais digno de atenção do que o outro. Nesse caso específico de Atos, surgiu desentendimento, murmuração, pois as viúvas dos helenistas, que eram aqueles judeus de outras localidades distantes de Jerusalém, observaram que os judeus nativos estavam sendo melhores atendidos do que elas. Murmuração contamina, atrapalha, causa mal-estar, rancor, enfraquece a união em qualquer ambiente, inclusive na igreja. Então, depois de descobrir o que estava acontecendo, os apóstolos tomaram uma decisão sábia. Resolveram constituir homens idôneos e cheios do Espírito Santo para atender às demandas sociais da igreja. Foi aí que surgiram os diáconos, que significa servo, com a finalidade de cuidar e suprir as necessidades materiais ou sociais dos irmãos. E é por isso,
para relembrar o motivo pelo qual existem, que na ceia do Senhor os diáconos sempre são convocados a servir a igreja, apesar de exercerem, obviamente, vários outros serviços na igreja. Quanto a nós, servos de Jesus, Cristo não nos chamou para murmurar. Muito pelo contrário, devemos usar nossa boca para louvar ao Senhor, abençoar, exortar, construir relacionamentos e aproximar as pessoas. Já que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, murmurar é claramente um ato de ingratidão ao Senhor, pelo que você tem ou pelo que você é. Ou seja, quando você murmura, quando tem o hábito de ficar reclamando de tudo, o que você está fazendo, mesmo que de forma sutil e inconscientemente, é declarando que não confia na soberania de Deus sobre a sua vida, ou que não está satisfeito com ela. Crendo que a Bíblia é suficiente e fala por si só, antes da gente voltar no tema principal dessa aula, gostaria de deixar 2 versículos que falam sobre murmuração. O primeiro está em Tiago 5:9 e fala o seguinte: Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. E o segundo versículo está em Filipenses 2:14 e 15. Fala o seguinte: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Voltando agora para o período grego. Conta a história que, em relação a Israel, quando o exército de Alexandre marchou contra Judá, o sumo sacerdote da época, Jado, teve uma visão por meio de um sonho. Instruído pelo Senhor, ele foi orientado a enfeitar toda a cidade, colocar as armas de lado e abrir os portões sem resistência. Também o povo deveria se vestir de branco e sair juntamente com os demais sacerdotes que vestiriam roupas festivas para receber os gregos. Ao chegar aos portões de Jerusalém, Alexandre não encontrou dificuldade alguma e foi recebido amigavelmente pelo líder religioso e ficou tão impressionado com a cena que baixou a cabeça em sinal de respeito. Indagado pelos generais que o acompanhavam naquela época do porquê de fazer aquilo, Alexandre respondeu: o que vejo aqui é o cumprimento de uma visão que tive ainda na Macedônia antes de iniciar a campanha militar. Naquele dia, Alexandre ofereceu um sacrifício ao Senhor. Também manteve todos os privilégios que os judeus conquistaram no período persa, inclusive a isenção de tributos durante o ano sabático, que era aquele ano em que, após 6 anos de cultivo, de trabalho, no 7º haveria descanso da terra para a sua recuperação. Enfim, Alexandre morreu muito jovem, aos 33 anos de idade, em 323 a.C., e sem deixar herdeiros, pelo menos conhecidos. Seu império foi rapidamente fragmentado entre os seus principais generais. Mas, para o nosso estudo, os 2 sucessores de Alexandre que mais nos interessam são Seleuco, que governou a Síria e a Mesopotâmia, e Ptolomeu Lagos, que ficou com a região do Egito e da Judéia. Os Ptolomeus exerceram sobre os judeus um governo brando, complacente e amigável, mantendo a mesma linha que Alexandre tivera desde a conquista da região. A lista de governantes da dinastia ptolomaica foi a seguinte: Ptolomeu I,
ele reinou de 320 a 285 a.C. E ele convidou os judeus para migrarem de Jerusalém para o Egito. Muitos aceitaram o convite e ganharam um bairro em Alexandria para morar, onde foi-lhes concedido, inclusive, um governo próprio. Tivemos também Ptolomeu II, que governou de 285 a 247 a.C. Nesse tempo, a migração dos judeus para o Egito continuou. Ele também organizou um museu e a famosa Biblioteca de Alexandria. Foi nessa época também que a Septuaginta foi confeccionada. A Septuaginta é o nome da versão da Bíblia traduzida do hebraico para o grego koiné. Essa tradução, realizada em Alexandria durante o reinado de Ptolomeu II, como acabamos de ver, é a mais antiga tradução da Bíblia existente e ficou conhecido como a versão dos 70. Pois, segundo a tradição, 72 rabinos trabalharam nela e teriam completado a tradução em 72 dias. A importância da Septuaginta se deu ao desuso do hebraico em relação ao grego como idioma universal, pois, como falamos nessa aula, somente os mais doutos da sociedade judaica é que ainda conheciam a língua dos ancestrais. Além da tradução da Taná, que são todos os livros do Antigo Testamento hebreu, a Septuaginta também criou a disposição dos livros do Antigo Testamento, como conhecemos nos dias de hoje. Tivemos também Ptolomeu III, que governou de 247 a 222 a.C. Ele continuou com a política muito favorável aos judeus. E é bem verdade que a população judaica em Alexandria foi tão numerosa que em certos momentos da história se equiparou aos números de judeus da própria Jerusalém. Agora veja o texto de Mateus, capítulo 2, versículos 13 e 14. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Não foi à toa que o anjo do Senhor orientou José a levar a sua família para o Egito, pois estariam longe dos domínios de Herodes e num lugar onde eles seriam muito bem acolhidos e se sentiriam em casa, devido à grande quantidade de judeus naquele país. O nosso Deus, ele cuida dos detalhes. Tivemos também Ptolomeu IV, que reinou de 222 a 205 a.C. Ele entrou em guerra contra Antíoco da Síria, que havia invadido a Palestina. Vitorioso, Ptolomeu tentou entrar no templo de Jerusalém para comemorar, mas foi impedido por ser um gentio, ou seja, alguém que não era descendente de Abraão. Por conta disso, sentiu-se desrespeitado e traído, passando a odiar os judeus. Seu filho, Ptolomeu V, reinou de 205 a 181 a.C. Mal influenciado pelo seu pai, continuou a maltratar os judeus, cobrando altos impostos e os perseguindo. Por conta disso, a sua derrota frente a Antíoco III da Síria foi grandemente festejada em Jerusalém. Depois de vários anos de disputas entre as dinastias dos Ptolomeus, que sabemos que é no Egito, e dos Seleucidas da Síria, Judá finalmente passou para o governo sírio. Infelizmente, era um povo absolutista e cruel.
Os Seleucidas, ou sírios, começaram a reinar na Judéia em 198 a.C. Mas o mais cruel monarca do Império Sírio foi Antíoco IV, também chamado de Epífanes, que significa o louco. Ele reinou de 175 a 164 a.C. Antíoco IV, depois de ficar anos como refém em Roma, aprendeu a arte da perseguição, tortura e crueldade. Impiedoso e sanguinário, ele causou a destruição quase que completa dos judeus e suas ações culminaram na revolta dos Macabeus, que veremos na próxima aula. Com todas essas crises e disputas políticas, a Judéia foi profundamente atingida. Pelo fato de estar situada geograficamente entre dois territórios rivais, toda a região era passagem importante tanto para o exército dos Ptolomeus quanto para o exército dos sírios. Mas, independente do posicionamento político, durante o período persa, visto na aula passada, e a maior parte do período grego, os judeus desfrutaram de privilégios especiais como liberdade religiosa, liberdade política, subvenções para o sustento do culto, dentre muitas outras vantagens. Isto lhes deu uma certa sensação meio que de soberania e garantiu uma unidade nacional quase que perfeita, poucas vezes quebrada por disputas de poder entre os próprios sacerdotes. Vale reforçar mais uma vez que a partir desse período o grego koiné se tornou o idioma universal. Ele seria como que o inglês nos nossos dias, só que mais amplo ainda. Todo o mundo conhecido fazia negócios e se comunicava através do grego. Também a literatura, escritos filosóficos e científicos eram todos registrados e divulgados nessa língua. Perceba que a existência de uma língua de domínio universal foi essencial para a expansão do Evangelho, pois havia facilidade para anunciar as boas novas em terras distantes, já que praticamente todo mundo podia entender os textos escritos em grego e, igualmente, debater com os missionários numa língua que era comum a todos. E é exatamente por conta disso, pela universalidade do grego, que todo o Novo Testamento foi escrito nesse idioma. Bom, chegamos ao final dessa aula e no próximo domingo entraremos no período conhecido como Revolta ou Guerra dos Macabeus. Obrigado mais uma vez pela companhia. Deus abençoe sua família e até domingo que vem.